Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre análise combinatória. Vamos para um pequeno resumo, beleza? Análise combinatória é o seguinte: a gente tem, quando se tratar de permutação, nós vamos trabalhar com o fatorial. O que é o fatorial de um número? O fatorial de um número n é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até esse número chegar a 1. Por exemplo, se a gente tivesse fatorial de 5, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Para que a gente usa a permutação? Para quando a gente vai só ordenar objetos, para quando nós tivermos o mesmo número de objetos em um número de colocações. Por exemplo, uma fila, se eu tiver 5 lugares e 5 pessoas, eu vou só permutar essas pessoas. Então eu uso permutação, ou seja, permutação de n objetos é n fatorial. No caso do arranjo, a gente tem a seguinte ideia. No arranjo de n k a k, eu vou ter k é o número de fatores e n é o número de elementos. Ou seja, n fatorial sobre n menos k fatorial. No exemplo aqui, a gente tem um arranjo de 8, 5 a 5. A gente pode escrever dessas duas formas, tá? N, kk ou n, kk. É a mesma ideia. Ou seja, a gente tem 8 fatorial, é o nosso n, sobre n menos k. 8 menos 5, 3 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. O k é 5. Ou seja, se o k for 5, eu vou repetir o fatorial de 8 até o quinto elemento. Se o k fosse 4, por exemplo, eu repetiria o fatorial de 8 até o quarto elemento e assim por diante. Todos os exemplos. A gente usa arranjo quando? Quando a ordem importa. Ou seja, por exemplo, se eu quiser organizar uma fila, se eu tiver 5 pessoas e quiser organizar uma fila com 3 pessoas, apenas dessas 5, eu vou ter que usar arranjo, porque a ordem importa. O primeiro, o segundo e o terceiro, se eu ordenar de outra forma, essas mesmas 3 pessoas, vou ter outro arranjo, certo? Então a ordem importa, eu uso arranjo, ok? Quando a ordem não importar, a gente usa combinação. Ou seja, como assim a ordem não importa? Por exemplo, se eu for fazer uma comissão, eu tenho 5 pessoas e quero fazer uma comissão com 3 pessoas. Não importa quem seja o primeiro, quem seja o segundo, quem seja o terceiro. A comissão vai ser a mesma. Então eu uso combinação. O que é a combinação? A combinação NKK também pode ser escrita dessas duas formas. Eu tenho que o denominador é o fatorial de K, ou seja, quem é o denominador é o número de baixo da fração, e o numerador é um arranjo de n, k a k. Para um exemplo, a gente tem uma combinação de 8, 5 a 5. Por exemplo, se eu fosse fazer uma comissão de 5 pessoas, dentre 8 pessoas que eu tenho em um grupo, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher 5 pessoas em um grupo de 8, certo? Então, o numerador, ele é o arranjo n, k a k. A gente já viu que um arranjo de 8, 5 a 5, dá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Ou seja, 8 vezes 7 vezes 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4, em cima, o numerador da fração. O denominador da fração, quem é? É o k. É fatorial de k. No caso aqui, quem é o k? Não é 5? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A ordem importa. A formulazinha para a gente lembrar é n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial, a forma de combinação. Beleza, galera? Vamos para a resolução das questões. Como não são adeptos de prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando o videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Bom, combinatória exige um pouco de criatividade. Vamos lá. A gente sabe no comando da questão que ele dá a seguinte tabela. Se for 2 jogadores, terá apenas uma partida. Se for 3 jogadores, 3 partidas. 4 jogadores, 6, 5, 10, 6, 15, 7, 21. Quantas partidas serão se for 8 jogadores? A gente tem a seguinte relação. Para 8 jogadores, por exemplo, eu vou escolher um deles, o primeiro jogador. Esse jogador vai ter que jogar contra os outros 7, ok? Então, o primeiro jogador
vai fazer 7 partidas, ou seja, já tenho 7 jogos. Ou seja, ele já jogou com todo mundo, então agora eu vou separar ele, certo? Eu tenho agora 7 jogadores. Eu vou escolher mais um desses. Um deles, esse segundo jogador que eu escolhi, vai jogar agora com os outros 6, certo? Esse jogador vai jogar contra os outros 6. Ou seja, mais 6 partidas. Opa, eu vou excluir ele agora, certo? Vão ficar 5 jogadores. Opa, 6 jogadores. Desses 6 jogadores, eu vou escolher mais um. Esse terceiro jogador que eu vou escolher vai jogar contra os outros 5. Ou seja, o terceiro jogador vai fazer mais 5 partidas. Ou seja, vou agora excluir esse jogador também, vou colocar ele de lado. Ficaram 5. Desses 5, eu vou escolher mais um. Vou separar mais um. Esse jogador, ele é o quarto que eu escolhi. Ele vai jogar contra os outros 4, certo? Se ele for jogar contra os outros 4, vão ter mais 4 jogos. Separei ele também. Ficaram 4 jogadores. Desses 4, eu vou escolher mais um. Esse um jogador, ele é o quinto jogador da minha escolha. Ele vai jogar contra 3 pessoas, ou seja, mais 3 jogos. O sexto jogador vai jogar contra 2. O sétimo jogador vai ficar só ele, mais um. Então vai ter só mais um jogo. E o oitavo jogador já jogou com todo mundo. Não vai precisar mais jogar com ninguém. Se cada jogador só joga uma vez com todo mundo. É isso que diz o comando da questão. Ok, então eu tenho 7 jogos, mais 6 jogos, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Ou seja, tenho 28 jogos. Resposta, letra E. Eu posso pensar também de uma outra forma. Eu tenho 2 jogadores, eles vão se enfrentar uma vez, apenas um jogo. Ok, se eu acrescentar um jogador a mais, ou seja, daqui para cá, cresceu um jogador. Esse jogador vai ter que fazer quantos jogos? Ele vai ter que jogar contra os 2 jogadores que tinha anteriormente. Ou seja, eu tinha um mais 2 jogos, 3. Ou seja, 3 jogos. Aqui, mesma coisa. Cresceu um jogador daqui para cá. Esses 3 aqui haviam jogado já 3 vezes. Com o jogador que acrescentou, esses 3 jogadores aqui terão que jogar com ele. Ou seja, 3 jogos que eu tinha com esses 3 novos jogos vão dar 6 jogos. Mais uma vez, eu tinha 4, aumentou mais um jogador. Esses 4 jogadores jogaram 4 vezes já. Como cresceu mais um, esses 4 aqui terão que jogar contra ele. Ou seja, esses 4 terão que jogar mais quantas vezes? Eles já jogaram 6 vezes. Esses 4 aqui terão que jogar uma vez cada com esse jogador que entrou. Então, mais 4 jogos. 6 mais 4, 10. Ok. O quinto jogador, agora entrou mais um na partida. Sexto. Esses 5 aqui já jogaram 10 vezes. A gente viu que eles já jogaram 10 vezes. Se eles já jogaram 10 vezes, agora entrou mais um. Esses 5 jogadores terão que jogar, cada um deles terá que jogar com o jogador que entrou. Então, mais 5 jogos. 5 mais 10, 15. E assim sucessivamente. Esses 6 aqui terão que jogar com o jogador que entrou também. Então, 15 jogos que já havia com os 6 jogadores, mais os 6 jogos com o novo jogador agora, vão ter 21. E 7 mais 21 dá 28. Essa é a relação. Sempre esse mais esse é o próximo, é a quantidade de jogos. 3 mais 3, 6. 4 mais 6, 10. 5 mais 10, 15 e assim sucessivamente, até encontrarmos que a quantidade de jogos, se for 8 jogadores, será 28. Resposta certa, a letra E. Beleza, então vamos aí para mais uma questão. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Então, galera, a gente já tem o dado inicial. Qual é o dado inicial? Que no primeiro dia terão 345 pessoas, certo? Do primeiro para o segundo dia, esse número vai multiplicar por 3, ou seja, vai triplicar, como diz o comando. Do segundo para o terceiro dia, vai triplicar novamente, ou seja, vai ser 3 vezes o dia anterior.
Do terceiro para o quarto, novamente, triplicando o número de participantes. Se tinham 345 no primeiro dia, no segundo terão 3 vezes isso. No terceiro dia, terão 3 vezes o número do primeiro dia. No quarto dia, 3 vezes 3 vezes 3 vezes o primeiro dia. Ou seja, para calcularmos o número do quarto dia, basta fazermos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 345. Multiplicação de mesma base. O que é que eu faço? Somos expoentes. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 ao cubo vezes 345. Resposta certa, letra C. Vamos para a próxima questão. Então, galera, vamos lá para mais uma questão sobre combinatória. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do time deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Ok, galera, o que a gente tem de informação? Que são 10 tenistas, ok? Desses 10, 4 são canhotos, 6 são destros. Ok, eu preciso fazer então, eu preciso escolher 2 desses 10. Só que não é uma escolha aleatória, eu não posso escolher quaisquer 2 jogadores desses 10. Então, como eu posso escolher 2 dos 10, eu vou fazer a seguinte combinação. Combinação 10, 2 a 2. Como a gente viu na fórmula, é n fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial. Ou seja, 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial, 2 fatorial. 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial. Essa é a escolha, é o caso de eu escolher 2 dentre os 10. Só que eu tenho que tirar uma parcela. Por quê? Porque não podem ser canhotos. Eu não posso pegar o caso em que sejam 2 canhotos. Só que para eu escolher 2 canhotos, eu faço a seguinte combinação. Eu escolho 2 dentre os 4 canhotos. Ok, combinação 4, 2 a 2. Eu vou escolher 2 jogadores canhotos dentre os 4 que existem nesse clube. Ou seja, combinação 4, 2 a 2 dá o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é 4 menos 2, vezes 2 fatorial. Eu tenho que, desse total de possibilidades, ou seja, eu escolher 2 dos 10 jogadores, desse total, eu vou retirar o número de canhotos, de partidas entre canhotos. Ou seja, combinação 10, aqui é 2. 10, 2 a 2, certo? Menos combinação 4, 2 a 2. Número total de partidas, número de partidas entre canhotos. Eu vou tirar o número de partidas entre canhotos. Ou seja, combinação 10, 2 a 2, menos combinação 4, 2 a 2. Resposta correta? Letra A. Beleza, galera. A gente encerra por aqui as questões de combinatória.